Renata, a pergunta que não quer calar. Com um calorão desses, um sol desses, cadê a água de Uberlândia? Danilo, até voltando uma questão que é muito importante, nós não vamos minimizar o desabastecimento. Nós não vamos minimizar que teve pessoas que passaram uma fase muito difícil durante isso. Nós conseguimos prover água até pelo dobro da população. Até um dado que eu te passo, hoje a capacidade das nossas estações de tratamento de água é aproximadamente 5.200 metros cúbicos por segundo. A gente consome entre 3.300, 3.500 por segundo na rede. A questão é, a cidade cresce e entre os reservatórios há infraestruturas que têm que ser feitas para ter capacidade de transferência dessa água de um lugar para o outro. Em uma região específica, que é o setor oeste, nós temos uma transição entre o Santo Inácio e o Canaã, que tem uma rede que transfere entre os dois, que ela tem 8 derivações. Até vou explicar isso para você. Isso. Tem uma rede entre um e o outro. E o que aconteceu? Você tem um setor de chácaras, tipo chácaras Jardim Holanda. Era um setor de chácaras, hoje é uma cidade. Né? Derivou dessa rede, começou a abastecer lá. Você olha à direita, chácaras Panorama. Era um setor de chácaras, hoje é um setor residencial. Então, dentro dessa transição, perde-se muito a capacidade de recuperar a caixa d'água, né? A reservação daquela região. Para isso, a gente já identificou isso há algum tempo, fizemos o projeto e contratamos uma adutora que custou mais ou menos 11 milhões de reais, que é a adutora Santo Inácio para o Canaã. Qual a função dela? Ajudar o Canaã a se recuperar quando o abastecimento estiver alto demais. Essa adutora a gente chama de adutora virgem. Ela nunca vai ter derivação, não vai atender mais nenhum outro bairro. Por quê? É para atender o Canaã e o Canaã atender o Jardim Europa, que é a que atende Pequis, Morada Nova, Monte Hebron, os outros lugares. Então, quando até 250 litros por habitante, estávamos todos ok. E isso já é mais que o dobro que é recomendado pela ONU. De repente, de uma quinta para uma sexta-feira, 15% de aumento, é um pico de 15% de aumento de consumo. Aí a gente pensa, 15% está numa margem, né? Isso significa mais ou menos 110 mil habitantes chegando em Uberlândia de uma hora para outra. Então o sistema provém água, porém alguns gargalos são evidenciados. E aí não estou justificando. Para nós, como você tem um orgulho quando alguém vê seu programa, nós temos um orgulho quando alguém recebe água em casa. E realmente essas famílias ficaram desabastecidas apenas por uma questão de limitação desse sistema que está pronto agora em novembro, dezembro. Tá, mas Renato, a gente vê muita propaganda e o DEMAI fala bastante que essa cidade está preparada, que nós temos muita condição de abastecer muita gente, até 2060, não sei qual é o ano certo. E esse calorão já vinha sendo divulgado pelos climatologistas, os meteorologistas há bastante tempo. Essa onda de calor não foi uma surpresa, pelo menos não para nós. Eu acredito que não tenha sido também para o DEMAI. Não se esperava que poderia faltar água em Uberlândia, não se esperava que o consumo poderia aumentar da noite para o dia, quando as previsões já estavam apontando um pico de onda de calor. Isso não foi previsto? Tanto era esperado que nós contratamos uma rede de 11 milhões de reais entre um reservatório e outro. Esse planejamento, hoje, para você fazer um planejamento hidráulico para a região, um planejamento que demora 6 meses, 7 meses para se fazer projetos, são 3,5 km de rede, isso já estava previsto. Só que foi uma onda de calor muito maior do que o normal. E nem sempre isso se reflete. Geralmente, uma onda de calor, que é histórico, aumenta 5% no abastecimento. Então, vamos pensar, no máximo seria 10%. Então, a rede não conseguiu comportar aquele. Quando ela não comporta, o sistema hidráulico ele não retorna como um abastecimento normal. Ele tem que a caixa encher de água e você fazer uma manobra para chegar na região alta que não foi abastecida. E aí foram as manobras que nós fomos fazendo durante 3 dias, restringindo as partes baixas para privilegiar a região onde estava Morada Nova e o Pequis para que o abastecimento consiga se restabelecer, o que foi completado na quarta-feira.